Você já teve aquela sensação de que você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas simplesmente você não consegue? Você planeja, você cria metas, você escreve o que você vai fazer e simplesmente você fica travada? Talvez você possa ter se julgado já como uma mulher fraca, como uma mulher preguiçosa. Mas eu quero te dizer que talvez não seja isso. Talvez você esteja congelada emocionalmente. E eu separei aqui hoje 6 sinais de que você está emocionalmente congelada. E quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Eu sou Marcela Rosner, aqui no Conversas que Cura nós conversamos um pouco sobre reconstrução emocional das mulheres, sobre vida real, sobre nutrição emocional. Eu sou nutricionista, psicanalista, mãe de 4 filhos, avó, casada, mulher da vida real como você, com todas lutas que todas nós carregamos, umas de um modelo, outras de outros modelos, mas a vida da mulher, a vida da mãe, a vida da de casa, da esposa, é um desafio diário, né? Então, tem essa questão muito falada, né? A gente, principalmente agora em época de rede social, que a gente vê a vida dos outros assim, fala, gente, essa não é Mulher Maravilha, essa mulher é maravilhosa. Como que essa mulher consegue? O que que ela faz? E cada vez mais que a gente exalta e vê o crescimento de uma outra pessoa, ou vê o que ela posta somente, né? A gente se diminui, a gente se sente mais incapaz, mais fraca, e de uma maneira como se você não fosse conseguir nunca ter aquele estilo de vida. Mas o que eu considero como sinais de que uma mulher possa estar emocionalmente congelada? Primeiro, você vive cansada, você vive sem vontade de fazer as coisas. O que acontece? Quando a gente passa muito tempo se anulando ou numa rotina muito puxada, seja com filhos, seja com marido, com casa, com estudo, com faculdade, mestrado, quando a gente vive muito tempo no piloto automático, ali começa o nosso congelamento. E a gente vai perdendo um pouco até mesmo da nossa identidade, a gente vai esquecendo da nossa essência, a gente vai esquecendo do que eu sonhava, o que eu queria ser quando eu era criança. Isso tudo vai ficando congelado. Então, um dos primeiros sintomas é que você vive cansada. Por mais que você descanse, por mais que você durma, por mais que você tenha alguém que te ajuda na arrumação da casa, você vive cansada. E se culpa, e se cobra de que sou preguiçosa, estou sem motivação. E um próximo ponto, muito ligado a esse, é que você não se anima por coisa alguma. Você não se motiva, você não sabe, você não vibra por coisa alguma assim que te falem. Vai ter um filme. Ah, legal, vamos no cinema. Ah, legal. Ah, surgiu um curso ali. É legal. Ah, vamos fazer uma viagem? Pode ser. Nada te faz assim brilhar os olhos, sabe? Você perde essa paixão de viver. Você perde esse brilho no olhar. Esse é um segundo sintoma de uma mulher que está emocionalmente congelada. E eu falo congelada, né? Esse nome veio à minha cabeça exatamente pensando nos alimentos, né? Eu sou nutri, então a gente pensa um pouquinho e relaciona as coisas. O alimento, quando ele está congelado, já reparou que ele fica sem brilho, sem cor? Ele perde ali às vezes a gente não sabe nem o que é. Facilmente você confunde um frango com um pernil, você nem sabe o que é, porque ele perde a essência dele, a aparência, o brilho dele, né? Então pensa se isso faz sentido com a sua vida, se faz sentido com você se sentir assim, sem brilho, já perdendo a forma original da sua essência, daquilo que você é de verdade. E eu digo que a gente não precisa se transformar em uma outra mulher.
A gente não precisa fazer uma transformação para ser uma outra pessoa. A gente precisa voltar a ser quem a gente era. A gente precisa se encontrar no meio dessa bagunça, no meio dessa rotina. A gente precisa se encontrar, certo? E vamos para o terceiro ponto. Esse ponto ele está muito relacionado sim com a saúde física, né? Porque o nosso corpo grita aquilo que a alma está tentando silenciar, aquilo que está sendo calado nas emoções, de um jeito ou de outro ele aparece no corpo físico. Mais cedo ou mais tarde, isso vai aparecer. Tem gente que aparece com hematomas pelo corpo, tem gente que começa a ter algum tipo de coceira, de lesões na pele. Eu recebi anos depois uma fibromialgia, que eu prefiro fingir que ela não existe na minha vida. Outras pessoas refletem esse congelamento emocional através de compulsões, através, a mulher principalmente, né, o doce, a comida, comer sem fome, comer sem a fome física é mais um sinal de congelamento emocional. Esse congelamento ele pode ter vindo de um trauma, ele pode ter vindo de um abuso, ele pode ter vindo de uma situação difícil que você passou, ele pode ter vindo de um luto, ou simplesmente ele pode vir da rotina acelerada. Eu tô com uma amiga agora que ela tinha, quando eu conheci, ela não tinha filhos. E achava uma loucura como que eu tinha 4 filhos, como possível alguém lidar com 4 filhos. E aí, ela teve um menino, passou mais 2 aninhos, teve outro menino, lindo e tal. E no outro dia eu bati o olho no Instagram e vi ela parindo 2 meninos gêmeos, ou seja, empatou comigo, por enquanto, que eu posso desempatar, né? Ela também pode, mas acho que ela não vai ter mais coragem, não. No final das contas, 4 meninos em casa. Então, realmente, a gente imagina a rotina de uma vida assim, é uma loucura. Em que momento que você vai cuidar de você? É difícil mesmo. E a gente tem que ter essa clareza de entender quando aquela correria ela é temporária. Quando é uma coisa temporária, que você sabe que tem um final, tudo bem, a gente se esforça um pouco mais, a gente se ajeita, grita a rede de apoio, abandona um pouco a academia, abandona um pouco as marmitinhas que você preparava e está tudo bem. Se isso for uma coisa pontual, se for uma coisa temporária. O que mais acontece é que não é uma coisa temporária, não é pontual, é a vida do dia a dia. E aí, se a vida do dia a dia está te consumindo a ponto de você perder sua identidade, você precisa ligar o alerta. Você precisa parar um pouquinho e analisar. O que eu posso mudar? O que está acontecendo? Aonde está sendo o principal dreno de energia, de atenção, ou de tempo, ou de dinheiro? Porque é muito fácil a gente bota a culpa, a maioria das vezes, ou no tempo ou no dinheiro, né? Mas se for tempo, eu preciso analisar o meu tempo e ver o que eu posso melhorar. Até porque quem é dona da agenda é você mesmo, né? Ainda que você trabalhe 8 horas por dia e que pegue condução, que more num lugar onde tem trânsito, a agenda continua sendo sua e você pode pensar maneiras de melhorar um pouquinho, ganhar meia hora do seu dia para alguma coisa. Mas a verdade é que todos nós recebemos 24 horas. E uma vez me falaram, que eu fiquei revoltada, que essas 24 horas podem ser divididas em 3 blocos. 8 horas para o sono, que quase ninguém mais dorme 8 horas. 8 horas de trabalho, que é o normal. E 8 horas livre. Livre de trabalho e livre de dormir. E quando me falaram isso, eu falei, cadê quem roubou as minhas 8 horas? Eu não tenho essas 8 horas, isso não é verdade. Então, acredito que você também possa estar revoltada, quem pegou as suas 8 horas livre, mas é fato, é real,
né? Então, às vezes vai 2 horas numa série, às vezes vai mais 2 horas só, ó, no dedinho ali, ó, só subindo o dedinho. Então, a gente precisa analisar. Se o principal dreno você identifica que é dinheiro, para e analisa e vê o que você pode melhorar. Às vezes não vai ser 10 mil por mês, mas às vezes você pode fazer uma economia de 100, de 150, que é que você pode canalizar isso para uma academia para você, você pode fazer uma massagem, você pode contratar uma faxineira, entendeu? Então a gente tem que analisar e tomar alguma providência. O outro ponto é a culpa. Mulher já é um ser que eu acho que nasce com o chip da culpa. Quando ela vira mãe, então lascou. A culpa faz parte praticamente do nosso DNA. Só que a culpa, meninas, ela é algo que destrói uma vida, corrompe um destino inteiro. Se você conseguir trabalhar e se libertar da culpa, você resolve 90% dos seus problemas. Posso te dizer isso de carteirinha. Isso é real. Então, em vez de se sentir culpada por tudo, algo muito bom, uma ferramenta muito boa é você analisar aquela situação que você se sente culpada e pensar, eu poderia fazer diferente? Vamos dizer que a resposta é não. Se for algo que aconteceu no passado, eu poderia ter feito algo diferente para amenizar ou para evitar que essa coisa tivesse acontecido? Às vezes não. Se é uma doença de um familiar, se é o falecimento de um ente querido, se é um acidente de carro, se é um abuso, a maioria das vezes a gente é vítima. Então a culpa ela congela sozinha, ela já congelaria uma mulher inteira. Próximo ponto, vive adiando o seu autocuidado. Ah, isso é fato, né? Para que eu vou começar hoje? A bendita segunda-feira. Na terça já fala, não, se eu não comecei agora, só na próxima segunda. Eu falo que se tirassem a segunda-feira do calendário, gente, metade da população iria estar destruída, porque tantas promessas para dia 1º do mês, para dia 1º de janeiro, então, esse é o principal, né? Primeiro não que feriado, dia 2. Então, você vive adiando o seu autocuidado. E o autocuidado, gente, ele começa desde um banho relaxante. Quantas vezes que eu, na minha corrida de vida, né, eu fui mãe solo de 4 filhos, sobrevivi a um relacionamento violento, um relacionamento conturbado. Quantas vezes que não dava tempo para nada. Mas eu lembro de alguns banhos, sabe? De conseguir programar, botar para dormir, pedir para alguém tomar conta e até apagar a luz. Teve um tempo que eu tomava banho de luz apagada, para ser aquele momento meu. Às vezes, aquele momento que você faz intencional, ele já te recupera as forças, já te descongela um pouquinho. Pensa nisso, viu? E o último ponto é que sente que perdeu a sua identidade, a sua essência. Quando de repente você olha para a vida que você está levando e você fala, cara, não sou eu. Você se olha no espelho e fala, não sou eu, não foi essa vida que eu pensei. Não é essa versão de mim que eu me orgulho. E aí sim é a característica final de que você está emocionalmente congelada. Mas a boa notícia é que o prognóstico é que é positivo, é que tem um caminho para se descongelar. Existe esse caminho. E o que acontece? Você pode olhar para esses 6 pontos que eu falei para você e você entender deles qual que você tem sentido mais evidente na sua vida. E pega um e começa a trabalhar por ele. Eu falo que é igual arrumar a casa. Às vezes você não vai dar conta de arrumar tudo no mesmo dia, mas às vezes você pega um armário ou você pega uma gaveta da sua cômoda, do seu criado mudo e você organiza aquela gaveta, já dá um alívio.
Então, talvez se você começar a pegar uma área da sua vida e começar a analisar, olhar para ela, confrontar ela e falar, é área da vida, você não tá bonita não, vamos ter que fazer vamos ter que fazer um glow up aí. E você vai gradativamente se reencontrando. Eu falo que se você não desistir de procurar, uma hora você se encontra. E digo para você, não sei se você conhece já a minha história toda, mas se eu conseguir me reencontrar, menina, tem esperança para todo mundo. Porque era a pessoa que era a cara do impossível na vida. Então, só basta a gente não desistir de procurar, né? Quando você perde uma bijuteria, um brinquinho de camelô, você não gasta tanto tempo procurando. Agora, se você perde um brinco de diamante, você vai procurar até achar. E você, a sua essência, você é um diamante. E você tem que se encontrar. Você tem que voltar para você. Mais cedo ou mais tarde vai chegar esse momento. E eu te dou um conselho de que você faça isso o mais rápido possível. Porque é tão bom viver a sua melhor versão. É tão maravilhoso viver com liberdade emocional, com as suas emoções quentinhas, ativas, nada congelada, sem culpa, sem se adiar as coisas que você precisa para se sentir bem. Então faça isso o mais rápido possível. Eu preparei um protocolo prático para que em 5 dias você já se sinta descongelada, para que você saia do lugar que você está. Qualquer coisa, se você entender que é o seu momento, o link está aqui na descrição, certo? Muito agradecida por esse tempo que passamos aqui nessa conversa. Eu falo que eu sou quem mais recebo de bênção a cada vídeo, a cada conversa, porque é momento de reflexão para todas nós. Então, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!